Meus amores, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de redação aqui no time RDZ, o melhor time de redação do Brasil. Estou aqui gravando essa aula para vocês e, gente, eu sinto que esse bloco de aulas vai bombar, tá? Porque eu soltei uma prévia do parágrafo de desenvolvimento aqui no canal e eu vi que vocês gostaram, que vocês têm essa busca aí para aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento. E não me assusta, tá? Porque eu sei que a maior deficiência que você, estudante, tem dentro da redação, de modo geral, é realmente fazer um bom parágrafo de desenvolvimento. Então, esse bloco de aula aqui é para trazer aquela luz no seu cérebro, trazer aquele impulsionamento aí para você dar sequência no seu processo de estudos. Mas antes disso, antes da gente continuar aqui nesse bloco de aulas, eu vou me apresentar para vocês, porque para quem não me conhece, meu nome é Glécia, sou a idealizadora do projeto Redaçãozinha, minha maravilhosa, né? Minha fofurinha aqui é RDZ. Sou conhecida, gente, como a prof do Fusquinha Rosa. Sim, eu já tive um Fusca, eu tenho até uma tatuagem de Fusca aqui. E vocês podem me encontrar nas redes sociais. Então, se você não é meu aluno, tá me assistindo aqui no YouTube, porque assim, tem alunos meus assistindo esse vídeo e também temos alunos novos aí, futuros alunos. Então, se você tá me assistindo aqui pelo YouTube, caiu de paraquedas, bora ir lá pro Instagram me seguir, é @redaçãozinha. Lá eu publico diversos conteúdos de redação. E depois que você assistir esse bloco de aulas e começar a me seguir, tem uma surpresinha pra vocês, tá, gente? Eu vou inaugurar, concretizar isso, né? Porque todo ano, gente, eu faço sorteio de redação. Então são dois sorteios no ano, um em janeiro e outro sempre aí no meio do ano. Então depois que eu publicar essa aula, vocês correm lá pro Instagram para você participar do meu sorteio de redação, para você fazer parte do time RDZ, fazer parte da minha turma social de redação, tá? Hoje a gente tem uma plataforma com aulas gravadas, que você vai ter acesso a todo o meu método de ensino. Então, ó, essa aula aqui é para você já sentir um gostinho de como que funciona o método Beabá da redaçãozinha. Se você gostar, me chama aí no direct ou venha participar do meu sorteio. Beleza? Bom, meus amores, então vamos que vamos, bora que bora. Vamos iniciar então essa aula de desenvolvimento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E é aquele mesmo esquema da aula de introdução. Para quem está acompanhando aqui e já é seguidor do canal, já tá sabendo aqui os Paranauê, eu gravei um conteúdo, gente, ensinando a fazer um parágrafo de introdução. E a lógica desse projeto aqui é realmente desmistificar esses mitos que existem por aí a respeito da prova de redação, tá? Aqui nós vamos trabalhar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vale tanto para o aluno que vai fazer a prova do Enem, quanto para alunos aí de concurso público. Então, se o seu concurso público exige uma redação dissertativa argumentativa, pode continuar neste vídeo, ok? E aqui, gente, para quem é aluno meu já sabe como que é a minha metodologia. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês, tá? E meus alunos aí da turma do Milton Salles, né? Os meninos do cursinho. Essa aula aqui também é para você, tá? Na verdade, vocês que me deram inspiração para gravar essas aulas e liberarem aqui, é justamente para facilitar o conhecimento de vocês. Porque lá na nossa aula presencial é tudo muito corrido, o tempo tá passando. E tem alunos que não são regulares. Então, justamente para a gente unificar o conhecimento, colocar vocês aí no mesmo patamar, eu gravo esse conteúdo, disponibilizo ele para vocês de forma gratuita, para que você assista, treine. E é aquilo que eu falo, gente, assista 500 vezes se for necessário. Glécia, 500 vezes? Sim, gente. Mas é aqui. Se você não quiser assistir 500 vezes, não tem problema não, tá? Eu sempre indico assistir para quem quer passar. Então, se o seu objetivo é realmente aprender de uma vez por todas a redação e conseguir realmente fazer
um bom texto, então eu te indico aí assistir esse vídeo mais de uma vez, tá, gente? Eu falo 500 vezes, mas é brincando, ok? É óbvio que eu não vou pedir ninguém pra ver 500 vezes de fato. Mas eu espero de coração que você assista aí pelo menos umas 5 vezes ou assista toda semana até o dia da sua prova, tá? Porque, gente, a persistência leva à perfeição, tá? E você que já é meu aluno já sabe, eu não ensino fórmula mágica, eu te ensino a pensar, eu te ensino a raciocinar. E nessa aula aqui de desenvolvimento, eu vou trazer para vocês, evidentemente, como fazer a montagem do parágrafo de desenvolvimento, seguindo a nossa metodologia beabá da redaçãozinha e a estrutura que nós usamos aqui dentro do nosso curso, ok? Pode acontecer de você que já tá fazendo cursinho em algum outro lugar e você está assistindo esse vídeo, né, porque quer aperfeiçoar a sua escrita, a estrutura ser diferente. Então, assim, cada professor segue uma estrutura, tá? Isso é muito importante vocês compreenderem, tá? Por isso que vocês têm que ser fiéis a professor e fiel a corretor de redação, tá? Mas para os meninos aqui que já me seguem, que gostam da minha metodologia, a nossa estrutura aqui dentro do nosso parágrafo de desenvolvimento é de causa e consequência. Ok? E eu falo para os meninos, eu repito aqui, não é para mexer na nossa estrutura. Por quê? Não é para mexer em time que está ganhando. E por que que eu falo isso para você, gente? Aqui no nosso curso, na Rota da Nota 1000, eu trago para vocês as 12 redações nota 1000 do ano de 2024. E nós vamos atualizar esse curso, evidentemente, com as redações nota 1000 do ano de 2025. Ainda está em processo de gravação e eu vou disponibilizar para vocês. E o que que eu quero chamar a atenção aqui? Dessas redações nota 1000 do ano de 2024, todos os alunos fizeram a estrutura de causa e consequência. Todos, ok? E aqui na RDZ nós também ensinamos para você a estrutura de causa e consequência. Se tá dando certo no Enem, por que que não vai dar certo para você, criatura? Então é isso que eu falo, não mexa em time que está ganhando, não mexa na nossa estrutura. E isso é muito importante vocês entenderem pelo seguinte fato. Já vou compartilhar aqui minha tela para a gente realmente já começar a escrever, ok? Aqui vocês vão perceber que nós trabalhamos com a ideia de frases, tá? Então, se você assistiu o nosso conteúdo da introdução, você já estão entendendo aqui como é que funciona a minha metodologia. Então, aqui neste parágrafo de desenvolvimento, nós também vamos trabalhar com essa ideia de frases, ok? E na estrutura da nossa frase, gente, do modelo como eu vou apresentar aqui para vocês, eu não quero que vocês mexam nessa estrutura. Então, o jeito que eu ensinar aqui para vocês é o que eu quero que você faça no dia da sua prova. E aí, já puxando a orelhinha dos meus alunos do presencial, não é para mexer nessa estrutura. Lá, durante a nossa aula presencial, o que que eu falei com vocês? Ó, essa aqui é a estrutura que nós vamos usar. Os nossos parágrafos de desenvolvimento, ele terá 5 frases. E essas 5 frases têm que aparecer no seu desenvolvimento um e no seu desenvolvimento 2. Essa estrutura, este bloco, não é para você mexer. E aí eu fico pensando, gente, qual que é a dificuldade que esses alunos têm de entender isso? Eu falo com o aluno, eu apresento no quadro e o aluno, na hora que ele volta o texto para correção, ele traz uma estrutura totalmente diferente. E isso, gente, não é para fazer, criatura. Bate o olho na aula, bate o olho no material e reproduz. Bate o olho na aula, bate o olho no material e reproduz. E eu falo isso com vocês o tempo inteiro. Vocês não têm que ficar inventando moda de ficar, por exemplo, tentando fazer redação por meio da adivinhação. Porque, gente, eu não entendo, tá? Existe essa questão na cabecinha de vocês que vocês não podem olhar o material na hora que estão fazendo a redação. Não sei de onde que vocês tiram essa ideia. E eu já falei com vocês o seguinte, ó. Você está na fase de aprendizagem, você não sabe fazer. Justamente por você não saber fazer, você tem que olhar a criatura. De tanto que você olha, você aprende, você decora e você reproduz.
Quando chegar na sua prova, de tanta redação que você fez, porque dentro do nosso cronograma do nosso curso, nós trabalhamos 42 temas de redação fora simulado. Faz sentido? Então, pensa só, 42 temas de redação, fora essas atividades que nós fazemos em sala de aula, fora os simulados. Você realmente acredita que você não vai aprender a fazer isso daqui? Olha, olha. Então, para com isso desse jogo de adivinhação, tá? Então, a nossa estrutura aqui, ela é fixa. Não é para você mexer nisso daqui. Então, dentro do seu parágrafo de desenvolvimento, tem que aparecer 5 frases. Então, no seu desenvolvimento um tem que ter 5 frases. No seu desenvolvimento 2 tem que ter 5 frases. E aí a gente traz aquele conceito lá da nossa aula do parágrafo de introdução, em que nós qualificamos o que que é frase do que é linha. E isso, gente, pode parecer besteira, mas tem aluno realmente que tem dificuldade. Então, para você não esquecer, frases é aquilo que começa com maiúscula e termina com ponto final. Então, dentro do seu parágrafo de desenvolvimento, tem que existir 5 pontos finais. E como é que você vai saber? Como é que eu vou saber, Glécia, se o meu parágrafo realmente tem 5 pontos finais? Você vai contar. Você sabe contar? Um, dois, três. Ah, sei, Glécia. Então, olha lá pro seu caderno, olha lá pro seu parágrafo e vê, ó, que eu tô contando. Ah, deu 3 pontos finais. Então tá errado. Se vira, arruma, conserte esse parágrafo para que ele realmente tenha 5 pontos finais, porque aí nós vamos entender que tem 5 frases. E por que, Glécia, que tem que ter 5 frases? Porque nada, 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 gente, isso aqui é o nosso projeto de texto. Isso aqui eu não quero que você mexa. Se eu tô ensinando para você, tô batendo martelo, eu tô berrando com vocês que o seu parágrafo de desenvolvimento um e o seu parágrafo de desenvolvimento 2, cada parágrafo precisa ter 5 frases, por que que você vai mudar isso? Qual que é o argumento que você vai usar para me convencer que você não vai usar 5 frases? Ah, minha letra é grande. Diminua a sua letra. Eu falei isso com vocês desde o primeiro dia de aula. Aluno que faz parte do time RDZ não faz redação com letra grande. É claro que no começo, quando vocês começam a entregar as redações, é totalmente natural enviar um texto com uma letra grande. Mas eu sempre escrevo lá, para quem está enviando redação, sabe disso. Diminua a letra. Aluno do time RDZ não escreve com letra grande, porque não tem como. Porque quando chega aqui nesses parágrafos de desenvolvimento, o D1 e o D2, vocês sentem essa necessidade de ter o quê? Mais espaço para argumentar. Porque a nossa estrutura aqui, gente, ela vai ter mais ou menos de 8 a 10 linhas escritas. E linha é aquilo que está numerado de 1 a 30 no canto esquerdo do seu texto. Percebem isso? Então, para cada parágrafo de desenvolvimento, você vai gastar mais ou menos aí de 8 a 10 linhas. Então, vamos supor que você gaste 10 linhas. Para 2 parágrafos de desenvolvimento, vocês vão gastar o quê? 20 linhas. E ainda falta o parágrafo de introdução e os parágrafos de conclusão. Então, letra grande, gente, esquece. Se você já está assistindo essa aula, a sua letra é grande, eu sinto lhe informar. Vai ter que diminuir. Ah, eu não consigo. Vai ter que conseguir, tá? A não ser que você não queira passar. Mas para quem quer passar, vai ter que realmente diminuir essa letra, ok? Ai, como é que eu vou treinar isso? Escrevendo. Não tem outra técnica, é escrevendo, ok? Não deixem para treinar no dia da prova. Eu falo isso com vocês, mas vocês, ó, vocês estão teimosos, vocês são teimosos. Beleza? Ok, Gleice, então eu já entendi que dentro dos meus parágrafos de desenvolvimento, eu vou ter que apresentar 5 frases, vou ter que me virar para apresentar 5 frases, beleza. Sendo 5 frases para o desenvolvimento um e 5 frases aqui para o desenvolvimento 2. Perfeito, já entendi. Além disso, eu já entendi, Gleice, que a estrutura, o blocão dos meus parágrafos de desenvolvimento serão blocões grandes. Ok, eu já entendi, então eu vou ter que diminuir realmente minha letra, Gleice. Perfeito. Todo mundo caminhando juntos aqui, ok?
Estrutura, então, do nosso parágrafo de desenvolvimento. E aí, tá me vindo na cabeça aqui uma informação que eu acho que é válido trazer para vocês também. Vocês perceberam, então, que eu coloquei D1 mais D2. D de desenvolvimento. Então, aqui, toda vez que eu falar D1 é desenvolvimento um e toda vez que eu falar D2 é desenvolvimento 2. Logo, a estrutura do nosso texto será de dois parágrafos de desenvolvimento. E isso aqui, gente, pode parecer besteira, mas tem gente realmente que não sabe. Caiu de paraquedas para fazer a prova do Enem. Então, de estrutura visual do nosso texto, o que que você precisa entender aqui? Então, a sua redação, ela vai ter o parágrafo de introdução, ok? E nós já temos um bloco de aula gravadinho aqui para vocês assistirem 500 vezes, ok? E aí nós vamos ter introdução, D1, D2 e conclusão. A nossa aula tá aqui, ó. Nós estamos falando aqui do D1 e do D2. Então, são dois blocos, dois parágrafos de desenvolvimento. E a mesma estrutura que eu ensino para vocês do D1, ela também vale para o D2, ok? Muito importante. A mesma estrutura que eu ensino para o D1 vale para o D2. Porque imagina só, eu te ensino uma estrutura para você fazer no desenvolvimento um. E aí você memoriza, você entende essa primeira estrutura. E aí, quando chega no desenvolvimento 2 eu trago uma outra estrutura completamente diferente. Faz sentido? Você acha que vai dar mais ou menos trabalho ter que decorar duas estruturas distintas dentro de uma única redação? Mais trabalho, faz sentido? Então, para otimizar tempo e fazer algo funcional, nós vamos trabalhar sempre com a mesma estrutura. Então, quando eu falei ali em cima, ó, o seu parágrafo de desenvolvimento precisa ter 5 frases. São 5 frases para o desenvolvimento um e 5 frases para o desenvolvimento 2. Fechou? Que aí você não precisa ficar surtando, quebrando cabeça para decorar várias informações, aprender várias informações. Fechou? Beleza. Então vamos lá. Aqui, vocês perceberam que eu coloquei uma estrela. E, gente, nada do que eu colocar aqui é à toa, tá? Então aqui nós temos uma estrela. E por que que eu coloquei uma estrela? Porque dentro dos parágrafos de desenvolvimento, eu preciso que você realmente coloque isso na sua cabeça de que nós vamos trabalhar aqui os nossos argumentos, tá? Então, aqui as nossas estrelas do parágrafo são os nossos argumentos, que vocês também conhecem como teses, ok? Aqui eu não vou ficar surtando, gente, ensinando o que que é, qual que é a diferença de argumento para tese, não. Eu vou trabalhar com a linguagem que vocês já conhecem. Tem aluno que conhece como argumento e tem aluno que conhece como tese. Se vocês quiserem chamar isso aqui, gente, de boi, vaca, caguei. Eu caguei. Eu quero que você faça o que funciona. O nome que você quer dar, eu caguei, tá? É isso que funciona. Beleza? Então, aqui dentro dos parágrafos de desenvolvimento, nós vamos trabalhar exclusivamente os nossos argumentos, exclusivamente as nossas teses. Para aluno RDZ, nós chamamos de clientes. Então, dentro dos parágrafos de desenvolvimento, nós vamos trabalhar exclusivamente os nossos clientes, exclusivamente os nossos argumentos, exclusivamente as nossas teses. Parágrafo de desenvolvimento não é para defender tema. Parágrafo de desenvolvimento não é para defender tema, ok? Coloquei a estrela aqui porque o momento de brilhar
é da tese. O momento de brilhar é do argumento, ok? Para cada tese, um parágrafo de desenvolvimento. Para cada argumento, parágrafo de desenvolvimento. Para cada cliente, um parágrafo de desenvolvimento. Vocês lembram que lá na nossa introdução, eu disse para vocês que a nossa estrutura será de duas teses, que é a mesma ideia de dois argumentos, que é a mesma ideia de dois clientes, que o nome para a gente tanto faz. Nós sempre vamos trabalhar com dois clientes, com dois argumentos ou duas teses. Lá na introdução você menciona. E aí, no parágrafo de desenvolvimento, nós vamos trabalhar cada tese. Então, aqui, tese um será trabalhada exclusivamente no desenvolvimento um. E a tese 2 será trabalhada exclusivamente no desenvolvimento 2. E isso, gente, é obrigatório, fechou? E aqui eu coloquei a estrela, porque o momento de brilhar, ele é individual. O momento de brilhar, ele é individual. E aí eu faço a analogia de quê? Ivete Sangalo. Ah, eu não gosto. Ok. E aqui, Cláudia Leite. Então, pensa só, nós estamos trabalhando aqui com fã-clubes. Imagine só se você juntar num estádio de futebol fãs da Ivete Sangalo e fãs da Cláudia Leite e perguntar quem é a melhor cantora de axé. Você concorda que vai dar briga? Que vai dar muvuca? Porque cada qual vai querer defender o seu? Aí eu também trago aqui para Belo Horizonte, que é onde eu moro. Eu falo, imagina se vocês colocarem no estádio a torcida do Cruzeiro e a torcida do Atlético e perguntar qual que é o melhor time. Vai brigar. Então é por isso que a gente separa. Por isso que a gente separa, para não dar briga, porque todos aqui são estrelas. A Ivete é estrela e a Claudinha é uma estrela. Então, para não brigar, eu vou dar o palco que cada uma merece. Então, para não brigar, darei o palco que cada um merece. As minhas teses, elas são narcisistas. As minhas teses, elas querem brilhar. Então, para não brigar, eu vou separar. Para não brigar, eu vou separar. Por isso que a minha tese um, eu vou deixar ela no desenvolvimento um. Vou dar o brilho que ela merece nesse desenvolvimento. Já a minha tese 2, para ela não brigar, eu darei espaço para ela no desenvolvimento 2. Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui, gente? Tudo que você tiver que falar da sua tese um, você vai falar no desenvolvimento um. Então não é para ficar misturando as teses, não, porque eu já cansei de pegar textos de alunos que fazem o seguinte: ele faz bonitinho o parágrafo de introdução dele, apresenta o tema, coloca os dois argumentos e faz a frase de fechamento. Quando chega no parágrafo de desenvolvimento, o aluno ele arruma uma emboleira, ele começa a falar dos dois argumentos num único parágrafo de desenvolvimento. E aí, meu amor, tá errado, não é assim que é para fazer. O seu texto ele precisa ser organizado. Lembra, facilite a vida de quem estiver lendo o seu texto. Facilite a vida do corretor. A melhor forma de você facilitar a vida de quem está lendo o seu texto é fazer um texto organizado. Perfeito? É por isso que a gente separa as teses. É por isso que o nosso projeto de texto ele precisa ser organizado. Então vamos lá. Se a sua tese um é sobre banana e você colocou ela lá na introdução de maneira inicial, então a primeira menção que você faz do nosso tema de salada de frutas é banana. Então aqui no seu desenvolvimento um você vai falar tudo sobre banana. Porque aqui é o momento da banana brilhar. Então você vai fazer o que dentro desse parágrafo aqui? Você vai convencer quem estiver lendo o seu texto, convencer o corretor que tudo a respeito da banana você vai falar aqui. Então você vai trazer a sua tese, né, o seu argumento falando da banana. Você vai colocar um dado.
com fonte que fala da banana. Você vai trazer uma causa que fala da banana. Você vai trazer uma consequência que fala da banana e uma frase de fechamento para resolver o problema da banana. Então, dentro desse bloco de desenvolvimento um tudo sobre a banana. Não é para você ficar misturando as ideias, tá? É para você ser organizado. Se a sua tese 2 é sobre maçã, aqui no desenvolvimento 2 não é para você falar de banana. Por quê, Glécia? Porque você já falou aqui no desenvolvimento um, criatura. Pra que você quer dar mais destaque para banana? Negativo. Você já falou da banana no desenvolvimento um? Fim. Fim de papo. Ela que lute para querer brilhar. Agora é o momento da maçã brilhar no desenvolvimento 2. Então, tudo que você for falar no desenvolvimento 2 é somente referente à maçã. Você tá entendendo? Então, você vai trazer a maçã na F1, você vai colocar um dado com fonte que fale da maçã, uma causa que fale da maçã, uma consequência que fala da maçã e uma frase de fechamento para resolver a maçã. Então, aqui é tudo sobre maçã. Não é para você falar de banana. Você tá entendendo? Porque senão dá briga. Já que dá briga, a gente quer se separar. Porque as suas duas teses, os seus dois argumentos, eles são importantes para o seu texto. Cada qual dentro da sua importância. Não tem um mais importante ou um menos importante. Não existe hierarquia entre os seus argumentos. Faz sentido? É justamente por não existir essa hierarquia que você vai dar para cada um dos seus argumentos a importância que ele merece dentro do seu texto. Então, pensa nessa lógica. Minhas teses são importantes. Eu escolhi essas teses. Logo, eu vou separá-las em blocos, né, dos parágrafos de desenvolvimento e vou falar tudo a respeito da tese um dentro do desenvolvimento um. A mesma lógica, tudo referente ao desenvolvimento 2 é a respeito da tese 2. Não é para misturar. Não é para misturar, porque briga vai rolar. Você tá entendendo? Pensa sempre nessa analogia de time de futebol. Você sabe que dá briga. Justamente para não dar briga, o que que eles fazem? Separa. Ambas as torcidas são importantes, não tem a melhor ou a pior, não importa. São importantes, para dentro daquele contexto elas são importantes. Então, cada uma vai ter o seu momento de brilhar dentro do parágrafo de desenvolvimento. E não é para misturar. Fechou? Se vocês saírem da aula de hoje entendendo isso daqui, gente, vocês já estão ganhando. Aí, na próxima vez que você assistir esse vídeo, vocês vão pegando as outras partes da aula. Fechou? Então, entenda. O seu parágrafo de desenvolvimento é para você argumentar, para você defender o seu ponto de vista. Faz sentido? Você tem que convencer a pessoa que está lendo o seu texto que aquela linha de raciocínio que você adotou dentro da redação, ela faz sentido. Ela é coerente. Perfeito? Para isso, você vai ter o tema de redação, que já vai estar definido lá no dia da sua prova. Dentro desse tema de redação, você irá selecionar dois argumentos, ou duas teses, ou dois clientes, não importa o nome, como eu mencionei para vocês. Cagamos para o nome, a gente quer realmente que você execute. Esses dois argumentos que você seleciona na introdução, você precisa, ao longo do texto, argumentar. São dois pontos que você considera importante, ok? Então você precisa o quê? Debater sobre esse assunto, trazer elementos aí que vão sustentar o seu ponto de vista. Então, para cada argumento, você vai dar um parágrafo de desenvolvimento. O desenvolvimento um vai ser para você trabalhar o seu cliente número um e o desenvolvimento 2 será para você trabalhar o seu cliente número 2, ok? E a lógica aqui é para você trazer essa ideia de igualdade, porque não existe hierarquia entre os argumentos. Ambos são importantes. Então, cada um terá um momento de brilhar dentro do parágrafo de desenvolvimento. Fechou? E aí, Glécia, já tô entendendo então.
Então, minha redação, eu vou ter dois parágrafos de desenvolvimento, já entendi. Para cada parágrafo de desenvolvimento, eu vou trabalhar uma tese em específico. Isso eu já entendi, Glécia. Cara, eu nunca tinha entendido isso, mas com essa aula você me mostrou que é fácil. E realmente é, meus amores. Então, vamos lá. Como que eu faço isso na prática? Então, agora, meus amores, eu vou ensinar para vocês a estrutura visual do parágrafo de desenvolvimento. Aqui no time RDZ, eu ensino frase por frase, tá? Dentro da nossa plataforma tem um bloco separadinho de somente a frase de inicial do texto. Só tem um bloco de aula falando da F2, F3, F4, então é tudo separadinho, ok? Mas como aqui é um aulão, para você realmente pegar essa aula e ó, assistir ela 300 vezes, eu vou trazer aqui de forma completa para vocês, ok? Mas eu vou fazer com calma, bem tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão entender. E qualquer dúvida que ficar, assista novamente. Pegue o lápis, pegue a caneta, escreva, criatura. Não tenha medo de escrever. Não tem como aprender redação se você não escrever, tá? Então, aqui para estrutura do nosso texto. Então, aqui nós vamos trabalhar com a ideia de F1. E aí, eu já falei com vocês, mas para quem caiu de paraquedas, F significa frase. E aí, o 1 quer dizer frase número um. F2, frase número 2. F3, frase número 3 e assim sucessivamente. Mas para eu não ter que ficar toda hora escrevendo frase, 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 eu coloco aqui F1. Então, o seu parágrafo de desenvolvimento, gente, ele tem que começar com uma frase, ok? E aqui, essa primeira frase do desenvolvimento, o que que você precisa colocar nela de conteúdo? Isso aqui, gente, que eu vou apresentar é a estrutura que eu não quero que vocês mexam. Essa nossa estrutura, ela é engessada, não é para mexer na ordem das frases. E tudo que eu colocar aqui tem que aparecer no seu texto, para ele ficar completo, ok? Se não aparecer, eu vou puxar sua orelha e você será penalizado. Fechou? Eu tô ensinando aqui o que funciona. Tô ensinando o que funciona. É por isso que vocês vão ter que diminuir letra, tá? Vocês vão entender o porquê agora. Então, vamos lá, ó. Então, na frase número um do seu texto, aqui no seu parágrafo de desenvolvimento, então aqui, para iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento, na primeira frase, é obrigatório que você apresente a tese que você vai trabalhar, ok? Mais uma breve contextualização. Lembrando, essa estrutura vale tanto para o desenvolvimento um quanto para o desenvolvimento 2. Então, a F1 aqui, ela é para os dois desenvolvimentos, tá, gente? A mesma estrutura, ok? Então, sempre, 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 você vai começar a fazer o seu parágrafo de desenvolvimento, você precisa começar pelo início, que é a nossa F1. Nessa F1, você vai apresentar quem? Primeiro, você vai colocar a sua tese, porque o corretor, ele tem que avaliar se você está seguindo o seu projeto de texto, ok? E não tem como você bater gancho e ligar para o corretor. Eu já falei isso com vocês. Então, a única estratégia que você tem é escrever, ok? Então, você vai sinalizar para esse corretor qual é a tese que você está escrevendo no texto. Então, se você está fazendo desenvolvimento um, você vai deixar claro aqui que você vai falar da tese um. Então, se a sua tese um é negligência governamental, você vai colocar aqui nessa primeira frase, sinalizando para o corretor que neste parágrafo você vai trabalhar sobre negligência governamental. É óbvio que você não vai escrever dessa forma que eu tô falando, tá, gente? Ah, corretor, nesse parágrafo eu vou falar sobre negligência governamental. Não é assim que vocês vão escrever. Eu quero que vocês peguem a visão primeiro, que vocês peguem a ideia. Entender primeiramente o que que é obrigatório ter em cada frase, ok? Então foca aqui primeiro. A minha primeira frase do parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que falar para o corretor, eu tenho que deixar claro para o corretor qual é o argumento que eu vou escrever nesse parágrafo.
Por quê? Porque ele precisa saber se eu estou dentro do meu projeto de texto. Se a minha tese um é sobre banana, eu vou falar para o corretor que neste parágrafo eu vou realmente falar sobre banana, ok? Então, sempre, 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 na primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento, é para você apresentar a tese e fazer uma breve contextualização. Essa breve contextualização é para você fundamentar se a sua tese ela é ou não um problema na sociedade. Porque isso daqui da contextualização é uma opinião sua, é a sua opinião, ok? E dentro de um texto dissertativo e argumentativo, você precisa deixar claro para o corretor qual é a sua opinião. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então aqui a gente já tem a primeira frase, aí depois que você contextualizar, você vai colocar ponto final. Lembra que seu desenvolvimento precisa de 5 pontos finais? É aqui que você mete o ponto. E aí você começa a fazer, então, a sua segunda frase do desenvolvimento. Nessa segunda frase do desenvolvimento, você precisa colocar um dado com fonte, tá, gente? Pelo amor de Jesus, da onde que vocês tiraram essa informação? Que tenha relação direta com a tese trabalhada neste parágrafo de desenvolvimento. Então é sempre assim, meus amores. Vocês apresentam o argumento, apresentam a tese, apresentam o cliente. Logo abaixo vocês vão colocar um dado, uma outra área do conhecimento, com fonte, evidentemente, que tenha relação direta com a sua tese. Fechou? Essa outra área do conhecimento é literalmente qualquer área do conhecimento. Bizu, processo, corretor, ele não pesquisa fonte, tá, gente? Eles não têm tempo para pesquisar fonte, tá? Mas treine aí ao longo do ano para você ter uma vasta percepção aí de conhecimento de mundo, tá? Porque é isso que vai te tornar um ser crítico, um ser pensante, ok? Mas você precisa realmente colocar a fonte. Ah, Glécia, eu vi um dado no TikTok. Tem problema colocar? Não tem problema, desde que você deixe claro que é do TikTok, tá? Ah, eu lembrei aqui de um ditado popular que a minha mãe falava e que se encaixa diretamente aqui com a minha tese. Eu posso colocar? Pode colocar, não tem problema, desde que você coloque, deixa claro que é um ditado popular. Ah, eu conheço uma letra de funk, Glécia, que fala sobre esse argumento que eu usei. Posso usar? Sim, desde que você deixa claro que é uma letra de funk, tá? Desenho, série, filme, dados da filosofia, sociologia, dados da matemática, área do direito. Cagamos para isso, cagamos, tá? A gente só quer que você coloque a fonte, da onde que saiu isso daqui, né? Se foi do sovaco das cobras, e se está relacionado com a sua tese. Gente, pelo amor de Jesus, tá? Muito aluno erra isso daqui. Não é sobre o tema de redação. O que eu mais vejo são alunos colocando dado que fala do tema. Gente, acorda, não é sobre o tema. Lembra, a sua tese, o seu argumento, o seu cliente, ele é narcisista, ele é uma estrela, ele quer brilhar sozinho. Então pensa comigo, uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções. Já tá começando aqui a tese, você já começa falando dela. Ela já tá assim, ó, vai falar de mim. Aí na segunda frase você vai e fala do tema, ela fala, ó, que trouxa, não era sobre mim? Entende? Então a gente não quer contrariar nossa tese. Então o dado tem que ser relacionado com a sua tese, tá? Se não for relacionado com a tese, gente, esse dado ele não vai ser produtivo, tá? E você será penalizado. Então acorda pra vida, cuidado aqui com esses dados decorados, ok? Beleza, Gleice. Então, tô seguindo a estrutura aqui. Então, a gente vem aqui agora para F3, porque depois que você coloca esse dado com essa fonte bonitinho, você vai colocar ponto final. E aí, a gente começa fazendo aqui a nossa F3, a nossa terceira frase. Nessa terceira frase, você sempre vai apresentar uma causa. Uma causa que justifique a existência da sua tese. Então, sim, mais uma vez, tese, sim.
ela é estrela. Esse parágrafo é para tese. Então você vai falar da tese, tá? Então a gente quer aqui que você coloque realmente aqui uma possível causa que justifique a sua tese, mais um motivo que você pensa assim. Então, você vai colocar a possível causa da existência da sua tese e explicar o motivo, fazer uma contextualização. E não é para você contar uma história aqui de 10 linhas, não, tá, gente? É realmente colocar uma possível causa que justifique a existência da sua tese dentro da sociedade brasileira, explicar o porquê que essa sua tese acontece e colocar o motivo disso. Fechou? Colocou a causa, ponto final. E aí a gente vem para onde aqui agora? F4, tá? Lembra que eu falei com vocês que a estrutura do nosso parágrafo de desenvolvimento aqui no time RDZ é causa e consequência? Então, se eu apresentei a causa, aqui embaixo só pode ser consequência, tá? O resultado disso. E aí você coloca o motivo mais exemplos. Porque tem que ter exemplos, a gente quer visualizar. E aqui, gente, é no máximo 3 exemplos, tá? Tem aluno que coloca 10 exemplos. Gente, não é para colocar 10 exemplos. A sua redação ela é dissertativa, argumentativa, não expositiva. O corretor ele não quer saber todos os exemplos que tem na sua cabeça, não, criatura. Ah, Glécia, se eu colocar um exemplo que o corretor pensou e eu não coloquei, o que que nós vamos falar para ele? Caguei pro corretor, gente. Eu caguei. A gente não tem bola de cristal. A gente não tem que adivinhar o que que o corretor gostaria que eu escrevesse de exemplo. Não! O texto é seu, ele tem que se contentar com o que você colocou, tá? Então, para não ficar demais, que eu sei que vocês se empolgam nos exemplos, eu sempre falo, no máximo, 3 exemplos. E é o suficiente, gente. Ah, Glécia, como é que eu vou escolher o exemplo aqui? O que você quiser, criatura. Desde que tenha conexão com o que você está falando também, tá? Não viaja muito na maionese, não. Ah, eu só sei um. Vou perder ponto? Gente, no máximo 3. 1, 2, 3, sabe contar? Pois então, aqui, ó, foca, foca, foca. A estrutura do nosso parágrafo de desenvolvimento é causa e consequência. Tem aluno que eles fazem uns trem que eu fico assim, gente, vocês é ninja. Vocês é ninja. Não tem base. Se eu tô falando aqui pra vocês que é causa e consequência, por que diacho tem aluno que inverte essa ordem e coloca consequência e causa? Me explica. Eu vou esperar vocês explicarem aqui nos comentários, que para mim não faz sentido nenhum você apresentar a consequência e a causa. Ó, que doideira é essa? Vamos pela lógica, a gente tem que pensar com o cérebro. Primeiro, uma pessoa ela vai presa para depois cometer um crime? Ou primeiro ela comete o crime para ir presa? Ó, Glécia, que doideira. Vai. É a lógica que vocês usam aqui na redação de vocês. Tem aluno que primeiro me coloca o resultado para depois colocar a causa. Que o cérebro até buga na hora que tá lendo. Lembra que eu falei com vocês? Facilitem a vida de quem tá lendo o texto de vocês, gente. O corretor tá cansado. Já corrigiu 600 textos para ganhar R$ 3. Aí chega o seu, né? O texto lá do bonitão, da bonitona. Aí, ao invés de você fazer um texto coerente, que tem fluidez de escrita, vocês começam a inverter essa ordem toda aqui. Me mete uma consequência primeiro, para depois colocar a causa. O corretor tá cansado e fala, ah, nem, não, que preguiça. O povo não sabe fazer um projeto de texto. Entende? Primeiro, você tira 900 mais na redação do Enem, ou primeiro você estuda? Uh, entende? Tem coisa que tem lógica. O nosso cérebro ele trabalha com lógica. Então, não é para inverter essa ordem. Não é para inverter essa ordem. Se eu tô colocando causa e consequência, você vai fazer causa e consequência. Ah, Glécia, mas é porque eu vi o fulano. Gente, vocês decidem também por onde vocês querem estudar. Não dá também pra vocês ficar pegando todos os conteúdos da internet e querer aplicar, não, porque não funciona. Cada professor tem uma metodologia. A minha é essa. Quem quiser colar comigo, cola. Quem não quiser, um brinde. E aí a gente vai para nossa última frase. A última frase do nosso parágrafo de desenvolvimento.
É onde você coloca a frase de fechamento. Porque tudo que você inicia, gente, você precisa finalizar. E aqui no nosso parágrafo de desenvolvimento, é a mesma lógica. Você não iniciou falando lá da sua tese? Então agora é o momento de você finalizar essa ideia, ok? Antes, vamos pôr aqui uns 2 anos mais ou menos, eu falava com os meus alunos o seguinte, ó. Aqui no parágrafo de desenvolvimento, a F5, que é a nossa frase de número 5, ela é opcional. Eu falava isso com os meus meninos. Por quê? Eles escreviam muito ali na causa, na consequência. Acaba que o parágrafo realmente é um parágrafo que fica mais robusto. E aí eu reparava que os meninos deixavam de ser produtivos na conclusão, por exemplo, porque faltavam linhas. E aí eu deixava como opcional, eu não tirava ponto nem nada. Só que ao longo dos anos e com o comportamento aí da banca de correção, principalmente a banca de correção do Enem, e com a análise das redações nota 1000, a gente começa a trabalhar com comportamentos. E qual que é o comportamento aí de todas as redações nota 1000 de 2024? Todas as redações nota 1000 de 2024, os alunos fizeram frase de fechamento. Então, o que que a gente entende? Pô, o Enem gosta. E a gente vai mexer em time que tá ganhando? Não, a gente não mexe em time que tá ganhando. Faz sentido? Então, por conta disso, eu tirei essa fala das minhas aulas em que a F5 ela é opcional. Então, todos os meus alunos, e agora você que está me assistindo aí, você já está assim, vou ter que fazer. Todos os meus alunos eu cobro essa frase de fechamento. Por mais simples que ela seja, tá, gente? É claro que você vai criando manobra de escrita. Por isso que é muito importante você escrever a redação à mão, tá? Tem aluno que é muito adepto a textos digitados, acha que tá arrasando fazendo uma redação digitada, mas ele tá se auto-sabotando, tá? Porque fazer um texto digitado é totalmente diferente fazer a caneta, tá? Então eu sempre falo para os meninos, ó, faça o texto à mão, manda o texto à caneta, não fica dando mole fazendo digitado, não. Por quê? Você vai reparar os parâmetros de escrita que você usa. O que eu falo com os meninos também? Por exemplo, né? Você começa a fazer o seu parágrafo de introdução. Assista o bloco de introdução que vocês vão entender o que, que eu tô falando. E aí você vai selecionar a modelagem de introdução que você quer seguir. Se vai ser a introdução simples ou a introdução com uma outra área do conhecimento. Vamos supor que você realmente quer fazer uma introdução com uma outra área do conhecimento. Então você já sabe que você vai precisar adicionar uma linha, uma frase a mais no seu texto. O modelo simples são 3 frases. O modelo elaborado são 4 frases. Então, se você sabe que você vai gastar cravado 6 linhas escritas, beirando 7, então você já entende que lá na sua frase de fechamento dos seus 2 desenvolvimentos, ela terá que ser menor, porque senão vai te comprometer lá no parágrafo de conclusão. Então, é por meio dessas escritas que você vai criar parâmetro. É por aí que você vai entender aonde que você pode exceder mais. É ali que você vai entender, pô, aqui eu tenho que diminuir, eu tô falando muito e vai me faltar a linha lá embaixo. E aí você vai criando estratégia. Porque não pode acontecer de você chegar lá no dia da sua prova e você finalizou o seu parágrafo de desenvolvimento 2, fez um parágrafo foda. E aí você percebe que só te restaram 3 linhas para fazer o seu parágrafo de conclusão. E aí a gente sabe que não tem como fazer um parágrafo de conclusão em 3 linhas, seguindo os critérios do Enem, porque tem componentes que são obrigatórios. E o time RDZ já sabe disso também. Porque você sabe o que que precisa ser colocado nesse parágrafo aí de conclusão. Então percebam só, frase de fechamento hoje pra gente ela é obrigatória. Mas não precisa ser uma frase muito elaborada, uma frase gigante. Você vai colocar uma frase que vai dar a entender que algo precisa ser feito. Seja para resolver o problema, caso o tema seja negativo, ou seja para evidenciar algo na sociedade se o nosso tema de redação for positivo. Ok? Então, bora lá recapitular isso daqui. Então, eu acabei de colocar em tela aqui para você, gente, a estrutura do nosso parágrafo de desenvolvimento. É isso aqui que você precisa levar para o dia da sua prova. Nem mais, nem menos. Essa mesma estrutura aqui na qualificação de frases
E na quantidade de frases também, né, num sentido quantitativo, é o que você vai usar para o seu desenvolvimento um e para o seu desenvolvimento 2. Essa estrutura ela é fixa aqui no nosso time, não é para você mudar. A estrutura do nosso parágrafo de desenvolvimento ela é de causa e consequência. Você vai mudar essa ordem? Não vai. Não vai. Se você mudar e mandar esse texto para correção, o meu time ele já está liberado para te catracar. Nós vamos riscar, nós vamos rabiscar seu texto todo para te acender esse alerta. Não é para você mudar a ordem, tá? Então, sempre, sempre, sempre. Nessa primeira frase, para iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento, você sempre vai colocar a sua tese. Qual tese, Gleice? A tese que você está usando no seu parágrafo. Se você está fazendo o desenvolvimento um, você vai colocar a tese um. Se você está iniciando o seu desenvolvimento 2, você vai colocar a tese 2. Faz sentido? Beleza. Depois de você apresentar a tese, você vai fazer uma breve contextualização, que é a sua opinião, falando se é ou não um problema na sociedade. Você vai contextualizar de acordo com aquilo que você defende. Na segunda frase, sempre vai colocar um dado, e esse dado precisa ter fonte, tá? E aí, esse dado que você vai selecionar aqui no seu texto, ele tem que ser relacionado com a tese, porque tudo dentro desse argumento é relacionado à sua tese, ok? Depois. Você precisa trazer uma causa e explicar o motivo disso. Aqui nós trabalhamos com possibilidades de causas, porque às vezes o argumento que você está trazendo para dentro do tema abordado tem infinitas causas. Você vai precisar colocar as infinitas causas? Óbvio que não, tá? Você vai colocar possibilidades de causa de acordo com aquela que você acredita e defende, que vai favorecer o seu ponto argumentativo, ok? Depois, você vai colocar a consequência. Qual que é o resultado? Lembrando, consequência pode ser tanto positiva quanto negativa. Tudo vai depender do tema e da sua tese. Se o tema de redação é positivo, a sua tese tem que ser positiva e a consequência também é positiva. Exemplo, tema de redação: a importância da vacinação para a população brasileira. É um tema positivo, fechou? Então, o seu argumento tem que ser um tema, tem que ser positivo. Afinal, qual que é a importância de vacinar? Prevenir doenças. A prevenção de doenças é positivo. Logo, a consequência é que ela vai acompanhar a sua tese. Então, você vai falar qual que é o resultado se as pessoas realmente continuarem se vacinando para prevenir doenças. Vai evitar, por exemplo, mortes. Ok? E a frase de fechamento é aquela frase para você finalizar o seu parágrafo. Todos os padrões de redação que nós estamos acompanhando aí na redação do Enem, todas as redações de nota 1000, tem essa frase de fechamento. Então, time RDZ vai seguir essa mesma lógica. Nós vamos colocar essa frase de fechamento, ok? Isso aqui, gente, é a nossa estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Vale tanto para o desenvolvimento um quanto para o desenvolvimento 2, ok? Então, o que que você tem que gravar? O que que você tem que levar para o dia da sua prova? Isso daqui. Isso aqui tem que estar, ó, na ponta da língua. Você tem que saber o que que é F1, F2, F3, F4, F5. Você tem que saber o que que é obrigatório ter na F1, na F2, na F3, na F4, na F5. Esse é o nosso padrão. E é isso que eu quero que você leve para o dia da sua prova. Fechou? E aí, para você não sair triste dessa aula, nós vamos montar um parágrafo de desenvolvimento juntos, tá? Seguindo essa mesma lógica de F1, F2, F3, F4, F5, tá? Eu só subir aqui. Bora lá, então. O tema que eu separei aqui para vocês é um tema que eu gosto bastante. Gosto muito, 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 muito desse tema, tá? Que é o seguinte. Então, aqui a gente vai ter o tema, que é o seguinte: a cultura do abandono paterno
no Brasil. Então, vamos lá. Simulação de prova. Cheguei lá no dia da minha prova, bati a bunda na cadeira, olhei e este é o tema de redação. A cultura do abandono paterno no Brasil. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou desesperar e vou chorar? Não. Você vai fazer a sua chuva de ideias, ou seja, escrever tudo que você sabe sobre o tema. Se você já acabou de aprender que a estrutura do seu parágrafo de desenvolvimento é causa e consequência, busque nessa chuva de ideias também você já escrever sobre causas e consequências, criatura. Porque a ideia dessa chuva de ideias é você fazer um amaranhado de informações para você facilitar o seu processo de primeira escrita. Porque isso aqui que nós estamos fazendo, gente, é o nosso rascunho de redação, tá? E eu já falei isso para vocês em outros vídeos, ok? Então, esse é o nosso rascunho de redação. Escrever tudo que a gente sabe sobre o tema, tá? Apesar de não ser o foco da aula, eu vou colocar aqui algumas possibilidades de argumento, tá? O que eu vou usar para a aula, para fazer o nosso parágrafo, vai ser a naturalização social. Outras teses que a gente poderia colocar aqui, ó, é o machismo estrutural, omissão estatal, impunidade jurídica. Isso aqui eu também gosto. Gosto muito. É porque, se você sabe, eu sou advogada também, tá, gente? Então eu gosto de tudo que envolve aí a área jurídica. E aqui uma mais social, né? Ausência de conscientização. Eu que eu joguei algumas possibilidades de argumento, tá? Mas aqui eu vou trabalhar com vocês o nosso parágrafo de desenvolvimento, é essa daqui, ó. Naturalização social, ou seja, a sociedade ela naturalizou, ela não questiona, ela torna isso normal. E isso favorece para a cultura do abandono paterno no Brasil, tá? Então, lá no dia da sua prova, você vai escrever tudo, tudo, tudo que vier na sua cabeça, e aí você vai selecionar dois argumentos, tá? Então, se fosse para eu selecionar, se eu estivesse lá no dia da prova, eu ia colocar aqui T1, e eu gosto de impunidade jurídica, eu colocaria aqui como T2. Então, essas seriam as minhas duas teses. Ao selecionar, você já puxa um gancho aqui para você pensar em causa e consequência, né, para ambas, e pensar em outras áreas do conhecimento para você colocar na sua F2 do desenvolvimento, tá? Depois, gente, eu vou gravar um bloco de aula, que é um bloco de aula que eu falo assim, que ele é maravilhoso, que é criando a criação de argumentos baseada em dados, tá? Eu acho que vocês sentem muita falta disso. Depois vocês até comentam aqui se vocês querem essa divulgação de bloco de aula, porque eu acho isso sensacional. Foi assim, o que me facilitou demais no meu processo de aprendizagem de escrita de redação, tá? Que é pegar, por exemplo, aqui a naturalização social e linkar ela com um dado, tá? Pois eu vou criar esse material para vocês aí e gravar um vídeo também que eu acho que vai ser bacana para vocês, tá? Então vamos lá. Já selecionamos então os nossos clientes. E aí a gente vem aqui para o nosso parágrafo de desenvolvimento. Eu não vou montar a introdução porque não é o foco dessa aula, tá? Se você quer aprender a fazer introdução, assista o bloco de aulas de introdução. Aqui é tudo sobre desenvolvimento. Bom, eu sempre falo para os meninos que é para começar o parágrafo de desenvolvimento trazendo aí um conectivo, tá? A nova correção do Enem, ela não te obriga mais a colocar esses articuladores. Mas eu, Glécia, eu te obrigo, meu aluno, a usar, tá? Porque eu quero que você use, você vai usar e é esse babado inteiro. Então, nós sempre vamos usar aí os conectivos, tá? E aí, eu falei com vocês também o seguinte: você não é obrigado a usar o conectivo que eu coloco, ok? Você é livre para usar o que você quiser. Mas seja fiel aos seus conectivos, porque ao longo do texto você vai ter que usar vários articuladores textuais. E se você parar para analisar, são
muitos, ok? Então seja fiel. Se você sempre começa o seu parágrafo de desenvolvimento um com em primeiro lugar, use em primeiro lugar até o dia da sua prova. Entende? Ah, Glécia, eu gosto de começar, igual eu vou começar isso aqui, né? Sob esse viés. Faça sempre sob esse viés até o dia da sua prova. Não fique inventando muita moda, não, tá? A gente precisa o quê? Otimizar o nosso processo de aprendizagem. Até porque você tem outras disciplinas para você estudar, tá? Então, bora lá. Então, você já sabe que você precisa colocar a marcação de parágrafo, ok? Então, vamos aqui deixar um espacinho e começar a nossa escrita. Então, sob esse viés, vírgula. Aí eu venho, ó, a naturalização social. Então, tá vendo que eu já tô trazendo a minha tese? Contribui para a permanência do abandono paterno no Brasil. Então, vamos lá, analisando, ponto final. Eu trouxe o meu argumento um. Comecei o meu parágrafo de desenvolvimento e já venho a naturalização social, então é o meu argumento. Eu já estou deixando claro para o corretor, faz sentido? E faço a breve contextualização. Venho cá. Contribuir para a permanência do abandono paterno no Brasil. Às vezes, você que está lendo, você fala, ah, inglês tem nada a ver, eu acho que não é isso. Caguei. É a sua opinião, faz sentido? No seu texto, você coloca a contextualização que você quiser. Esse é o meu texto. É isso que eu quero que vocês entendam. Gente. Você tem que desprender dessa ideia de que eu tenho que escrever exatamente o que o corretor quer ler. Não, quem te falou isso? Onde que está escrito isso na Constituição que você é obrigado a escrever exatamente o que o corretor quer ver? Tem que ser coerente do que você fala, ok? Então a minha F1 ela tá feita. E sim, gente, a F1 ela é pequenininha assim mesmo, tá? Não precisa assustar, não. E aí eu venho aqui agora na minha F2. Ah, o que que eu tenho que pôr na F2 mesmo, gente? Ah, você já tem que ter isso na ponta da língua. Então a minha F2 eu já sei que eu tenho que colocar um dado. E aí eu venho, ponto final, começo com o articulador. Segundo, o portal da transparência do registro civil mais de 1,2 milhão de pessoas, de crianças, no caso, foram registradas apenas com o nome da mãe. Evidenciando a normalização desse ato. Então, aqui eu venho na minha F2 trazendo o dado. E sim, vocês vão colocar esse dado sempre puxando a informação principal, que vai favorecer a sua argumentação, que vai sustentar a sua linha de raciocínio, ok? Então, aí a gente vem, ó.
sob tal ótica, que eu vou começar a minha F3 apresentando a minha causa. Isso ocorre porque persiste a concepção de que os cuidados com os filhos constituem uma obrigação essencialmente feminina, fruto de padrões culturais transmitidos. Estão anotando, né, gente? Entre gerações que relativizaram, desculpa, que relativizam a responsabilidade paterna. Então, aqui, gente, essa é minha F3. Nossa, Gleice, ela ficou grande! Gente, é o que eu falei com vocês lá no início da aula. Letra pequena, sinto muito. A F3 e a F4, elas são mais robustas. É isso que vai dar aquele volume para o seu parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, é realmente diminuir a letra, sinto muito, tá? Amo vocês, mas é isso aí. Frase completa. Apresenta a possível causa e explico o porquê. Então eu venho, ó, sob tal ótica, isso ocorre pois ainda persiste a concepção de que os cuidados com os filhos constituem uma obrigação essencialmente feminina. Então essa é a possível causa. Eu explico por quê. Fruto de padrões culturais transmitidos entre gerações que relativizam a responsabilidade paterna. Então a sociedade ela normaliza o pai a não ser pai. Eu tenho certeza que você aí que tá me ouvindo, quando você vê uma mãe numa festa e ela não tá com a criança, o que que vocês perguntam pra ela? Você pergunta se ela tá bem? Não. Com o que que tá seu filho? Ó, tem pai, não? Entende? Está enraizado em nós. E aí a gente vem pra nossa F4. A F4 é pra fazer o quê? Responde aí agora. Fala alto. Isso, consequência, tá? Aí você vem, conectivo, como? Consequência. O cara ficou mais fino, aí é isso. Gostei. Como consequência, essa que eu falei, ó. Perpetuam, perpetuam-se o abandono afetivo. E essa pauta de abandono afetivo, gente, tá fresquinha no judiciário, tá? Por isso que eu adoro esse tema de redação, porque, gente, se cair no Enem, vai levantar uma pauta tão importante. Então, ó, vigie, hein? Então, perpetua seu abandono afetivo e a sobrecarga materna. Visto que
muitas mulheres passam a assumir sozinhas, e aqui termo deslocado, eu quero evidenciar, as responsabilidades financeiras, porque uma vez que essa criança não tem o papaizinho do lado, né, não quer assumir, ele não quer pagar pensão também não, tá bonito? Financeiras e emocionais do filho, porque isso afeta o psicológico da criança também, né, gente? Não é frescura. Realidade observada, por exemplo, vou baixar aqui um pouquinho, nas famílias monoparentais. Mono é um, tá, gente? Femininas. Ah, a gente podia cair muito esse tema na redação, viu? Nossa, eu tô aqui encantada. Tô escrevendo aqui, eu fico pensando como seria bom, sabe? Até mesmo uma visão de advogada. Amanhã mesmo eu vou fazer uma audiência. Eu contando a fofoca pra vocês, mas eu sei que vocês gostam. De pedido de pensão. A criança é uma criança especial, né? Ela tem deficiência. A mãe solo, periférica. O pai trabalha de carteira assinada, tem um bar. E aí a juíza, nós já conseguimos no judiciário 50% do salário mínimo para pensão, a gente subiu o valor dela. E o pai quer brigar na justiça falando que ele não tem condição de pagar 50% do salário mínimo para o filho dele, que é um filho especial. Cara, é difícil, sabe, gente? Por isso que eu acho que é um tema muito sensível, mas é um tema que merece uma pauta, pra, merece uma voz. Na verdade, não é uma pauta. Também não deixa de ser uma pauta, evidentemente. Vocês estão entendendo, né? Merece um grito. Precisamos falar sobre isso, porque tem muitas mamães que ainda não sabem dos direitos dos filhos, sabe? Porque pensam é pro filho, não é pra mãe. Alivia pra mãe, evidentemente, né? Mas é pro filho. Então, a gente seria um tema de redação muito importante, porque o tema de redação do Enem, não que de concurso público não tenha importância, tá, gente? Mas para prova do Enem, eu acho que ela dá mais enfoque e traz destaque para assuntos que são automaticamente invibilizados e se tornam invisíveis aí dentro do contexto social. Então, esse é um tema xodozinho da redaçãozinha. Então, aqui a gente fez a nossa F4, apresentando a consequência. Então, vem, ó. Como consequência, perpetuam-se um abandono afetivo e a sobrecarga materna, visto que muitas mulheres passam a assumir sozinhas as responsabilidades financeiras e emocionais dos filhos. Realidade observada, por exemplo, nas famílias monoparentais femininas e no aumento no aumento das demandas, né, Gleice? Que coisa afiada. Das demandas por pensão alimentícia. E aí a gente vem para frase de fechamento. Assim, a naturalização, inclusive, gente, esse argumento naturalização social, ele é bom para você usar em diversos, todos os temas de redação que são temas problemas, cabe aí a naturalização social, tá? A sociedade, ela torna natural condutas inadequadas, tá? A naturalização social reflete, reflete não, gente, fortalece.
Fortalece a cultura no país. Ponto final. Então, a F5 foi feita. Agora, vamos trabalhar com cores, que eu acho que fica bom. Acho não. Eu gosto de cores. Então, vamos lá, ó. Então, o que que eu falei com vocês em relação ao uso de conectivos? Sempre, então, aluno RDZ vai começar aqui o parágrafo de desenvolvimento usando o conectivo. Aqui, gente, eu estou começando com o desenvolvimento 1, tá? Então, eu venho sobre esse viés. Para eu começar aqui, então, a fazer o meu desenvolvimento 2, eu vou colocar além disso, tá? E aí, eu começo a fazer o meu desenvolvimento 2, tá bom? E aí, a gente vem aqui apresentando o nosso argumento. Então, eu vou pôr ele de rosinha aqui, ó. Então, a naturalização social é o meu argumento, é a minha tese, é o meu cliente que eu estou trabalhando dentro desse parágrafo de desenvolvimento. Então, aqui é minha F1. E aí, eu falei para vocês, na F1, o que que a gente faz? A gente apresenta o argumento e faz uma breve contextualização. Então, a contextualização tá aqui, viu, gente? Então, aqui é a nossa contextualização, que é a minha opinião, tá? Aí eu venho, ó. Sob esse viés, a naturalização social contribui para a permanência do abandono paterno no Brasil. Ok? F1. Só apresento e faço uma breve contextualização sem delongar muito. Então, se você está fazendo a sua F1 e ela está ficando grande, acorda. Não é para você gastar energia na F1, tá? Porque você já viu que a F3 e a F4 gastam muito espaço, tá? Que é o momento que você vai fundamentar e argumentar e tirar uma nota alta aí, beleza? E aí você começa então aqui, ó, a sua segunda frase do seu parágrafo de desenvolvimento. Então eu coloco um conectivo. Segundo aí eu coloco aqui o dado. Portal da Transparência de Registro Civil. Então aqui, ó, é a minha outra área do conhecimento, tá? Então eu coloquei a fonte, Portal da Transparência do Registro Civil, ok? E aí eu venho com um dado, né? Mais de 1,2 milhões de crianças foram registradas apenas com o nome da mãe, vírgula. Aí eu puxo o gancho com a minha tese, evidenciando a normalização desse ato. Então, quando eu coloco aqui que é a normalização desse ato, eu estou puxando o gancho com o meu argumento, ok? E vocês vão fazer isso lá no dia da prova de vocês, tá? Por favor. Senão eu vou atrás de vocês. Já falei isso com vocês, né? E aí eu começo a minha F3, que é o momento onde eu gasto mais energia, onde eu argumento mais. Aí eu venho, ó. Sob tal ótica. E sim, gente, tudo que eu tô botando de verde aqui, vocês têm que pôr no texto de vocês, tá? É obrigatório, tá, seus lindos? E aí eu venho, ó. Isso ocorre porque ainda. Então, eu tô colocando aqui, gente. Quando eu falo que algo ocorre, é a minha causa. Então, eu tô apresentando a minha causa, tá? E aqui embaixo eu explico o motivo, que é o meu porquê. Então, é sempre assim: causa e o motivo. Gargantinha coçou. Então, isso ocorre porque ainda persiste a concepção de que os cuidados com os filhos constituem uma obrigação essencialmente feminina. Por quê? Fruto de padrões culturais transmitidos entre gerações que relativizam a responsabilidade paterna. Então, quando fala aqui dessa ideia da relativização da responsabilidade paterna, eu vou até pegar uma cor aqui, gente, laranja, para a gente puxar as palavrinhas do tema, tá? Então, aqui, ó, do abandono paterno. E aí eu venho aqui, né? Responsabilidade paterna, que tá fazendo gancho aqui com o tema de redação, tá? E aí eu venho, ó. Como consequência, então eu coloco o conectivo obrigatório, então eu coloco a consequência, o resultado disso, o que que vai acontecer.
Então, vem aqui. Perpetua-se o abandono afetivo. Então, aqui tá puxando o tema de novo. E sobrecarga materna, visto que, então, aqui é a minha consequência. E aí eu explico por quê, visto que muitas mulheres, então, aqui é a contextualização, passam a assumir sozinhas as responsabilidades financeiras e emocionais. Então, é o resultado desse abandono paterno. O que que gera na vítima, né? Gera tanto na mãe quanto no filho. E aí eu coloco os exemplos. Famílias monoparentais, então aqui é o meu exemplo um, e no aumento das demandas por pensão, que é o exemplo 2, ok? Ah, que você não colocou 3, porque eu quis colocar 2, tá bom? Só por isso. E aí a gente vem para nossa frase de fechamento. Coloco o conectivo. Assim, aí eu pego o laranjinha que vai puxar de novo aqui o tema de redação. Cultura do abandono paterno. Então, o que que eu quero que vocês percebam? O foco central aqui é falarmos de quem? Do nosso cliente, que é a naturalização social. Mas vez ou outra eu cito o tema, porque não é proibido você citar o tema, tá? Mas vez ou outra você vai citar ali para você recordar para o corretor que você ainda está dentro do tema de redação. Agora vamos fazer a leitura completa para a gente ver quão lindo fica, porque eu fico encantada quando a gente lê tudo, ó. Sob esse viés, a naturalização social contribui para a permanência do abandono paterno no Brasil. Segundo o portal da Transparência do Registro Civil, mais de 1,2 milhão de crianças foram registradas apenas com o nome da mãe, evidenciando a normalização desse ato. Sob tal ótica, isso ocorre porque ainda persiste a concepção de que os cuidados com os filhos constituem uma obrigação essencialmente feminina, fruto de padrões culturais transmitidos entre gerações que relativizam a responsabilidade paterna. Como consequência, perpetuam-se o abandono afetivo e a sobrecarga materna, vista que muitas mulheres passam a assumir sozinhas as responsabilidades financeiras e emocionais dos filhos, realidade observada, por exemplo, nas famílias monoparentais femininas e no aumento das demandas por pensão alimentícia. Assim, a naturalização social fortalece a cultura do abandono paterno no país. E aí, deixa eu já puxar aqui novamente a peça. E assim nós encerramos o nosso parágrafo de desenvolvimento. Eu apresentei para vocês a estrutura, né? Classificação de frases, e aqui eu mostrei como que nós escrevemos na prática. Essa mesma lógica nós usaríamos aqui para o desenvolvimento 2, usando a nossa tese 2, que foi a fragilidade jurídica. Então, aqui eu viria, além disso, fica evidente que a fragilidade jurídica é um fator que favorece para esse problema no país. Ponto final. E aí eu pegaria um dado que mostra o número de demandas judiciais que não têm satisfação positiva, alguma coisa nesse sentido, porque eu estou indo para um lado jurídico, tá? E aí eu colocaria uma causa, colocaria a consequência e faria a frase de fechamento, ok? É isso que é o parágrafo de desenvolvimento. É óbvio, gente, que não é assistindo essa aula uma vez só que vocês vão conseguir fazer um parágrafo de excelência, tá? Isso é treino. Mas o que que eu quero que você faça? Copia esse modelo que está aqui em tela do jeitinho que tá. A sua próxima redação, olha para esse modelo, veja o que que eu uso nesse modelo. Tem palavras aqui que vocês podem usar na redação de vocês, entendem? E reproduz, copia e cola, reproduzindo e adequando dentro do tema que você está escrevendo. Memorize, principalmente, essa estrutura padronizada, porque é isso aqui que é o corpo do seu texto, é isso aqui que vai dar vida para o seu parágrafo de desenvolvimento. E essa mesma lógica você vai usar para os dois parágrafos de desenvolvimento. Você não precisa decorar a estrutura distinta. É isso que vocês precisam entender, ok? E mais uma vez, fazendo redação. Não tem como aprender redação se você não escrever redação, tá bom? Eu de coração eu espero que esse vídeo tenha dado uma luz para vocês. Os próximos textos eu espero que vocês me enviem assim os seus parágrafos de desenvolvimento.
Então, bora que bora, vamos que vamos, gente. É um caminho dolorido, mas eu tenho certeza, se vocês colocarem a mão na massa, a bunda na cadeira, vocês vão conseguir tirar uma nota alta nessa redação, tá bom? Beijo na alma, deixe um like aqui, por favor. Deixem comentários se vocês tiverem dúvida. E, posteriormente, eu vou liberar para vocês aqui o nosso parágrafo de conclusão, ok? Me sigam nas redes sociais, tá? Deixa eu pôr aqui minha rede social, porque eu espero realmente que vocês me sigam, né? Que é @redaçãozinha. Eu vou liberar um sorteio de redação para a nossa turma social, tá? Então, se você quer participar, fazer parte do meu mundo de redação, bora me seguir lá e ficar por dentro de todas as regrinhas, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até o nosso próximo vídeo.